Luz no caminho, paz no coração de todos vocês, todos os telespectadores do Diálogo Espírita. No capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, de Allan Kardec, o livro Céu e Inferno, nós encontramos no item 5º o seguinte: o sofrimento sendo inerente à imperfeição. Quanto aprendizado nós podemos extrair desse segmento de frase? O sofrimento é o oposto da felicidade. E se a causa do sofrimento é a imperfeição espiritual, significa dizer que para sermos felizes nós temos que eliminar as nossas imperfeições. Simples, não é mesmo? É claro que só na teoria. Se isso fosse tão simples assim, todos nós já provavelmente estaríamos desfrutando de um grau elevado de felicidade. E não é isso que acontece. Já estamos reencarnando há milhares de anos. Talvez façamos parte daquelas primeiras tribos do Homo sapiens que passou por aqui há 300 ou 350 mil anos, né? E como é fácil constatar, nós estamos ainda muito longe, tanto da perfeição quanto da felicidade que dela decorre. A boa notícia é que nós estamos a caminho. Já aprendemos muito e já melhoramos muito. Não somos mais aqueles seres primitivos de outras épocas, de outras eras. Estamos num orbe de provas e expiações, sim, é verdade, mas estamos trabalhando e aprendendo, tentando se candidatar a fazer parte de um mundo de regeneração. No nosso tema livre de hoje, nós vamos examinar algumas dessas imperfeições que tanto nos atrapalham a caminhada, impedindo de sermos um pouco mais felizes. Além do fonte Allan Kardec, temos o Espiritismo Responde a seguinte pergunta: depois que morremos, encontramos todas as pessoas que viveram conosco? O que vocês acham? Sim ou não? A resposta logo a mais com Andrea Kleinans. Segue o nosso programa a partir de agora. Nosso tema livre de hoje, nós escolhemos o seguinte título: Imperfeições da alma, causa de todos os sofrimentos. Será que é mesmo? O Humberto Maffesoni e a Mariana de Brito vão confirmar ou desmentir o que eu estou afirmando aqui agora. Gente, no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7, da primeira parte, no tópico Código Penal da Vida Futura, no item 5, tem uma certa altura que ele diz assim: o sofrimento, não necessariamente Kardec, os espíritos colocam, o sofrimento sendo inerente à imperfeição. Temos muito que aprender com isso, conforme eu coloquei lá na abertura. No item 2º, falei do 5º, voltando um pouquinho para o 2º agora. A felicidade perfeita é inerente à perfeição obtida pela purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura, até porque uma coisa exclui a outra. E no item 3º, não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis. A soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. Na questão 133A do Livro dos Espíritos, também um trechinho ali que eu recortei. As dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. E na questão 917, também da obra básica, o Livro dos Espíritos, também um pequeno recorte. De todas as imperfeições, a mais difícil de se combater é o egoísmo. Maffesoni, seus primeiros comentários sobre o tema. Bom, sendo o nosso objetivo aqui alcançar a perfeição, nos melhorar, como diz o primeiro trecho, o sofrimento é inerente à perfeição, nós já sabemos que o sofrimento vai nos alcançar de qualquer forma, né? Porém, a gente tem que ter a visão de que o sofrimento ele é uma forma de aprendizado.
né? Ninguém aprende sem se esforçar, não é verdade? Em qualquer situação, ninguém aprende sem se esforçar, sem se dedicar, sem suar a camisa, né? Sem esforço, sem busca. E o sofrimento, na verdade, ele tem várias faces, né? Que nós vamos comentar depois, mas o sofrimento ele é uma forma de nos alavancar essa perfeição passo a passo, né? É uma coisa gradual, não é uma coisa imediata, claro. Mariana, a gente, pelo que está colocado aqui nesse início, aqui nesse preâmbulo que eu fiz, a gente pode concluir, não sei se concorda, que o sofrimento não é uma das coisas, né? O sofrimento não é uma imposição de Deus, né? Nem mesmo uma necessidade. Não é um pré-requisito para a evolução humana. Ele existe porque o ser humano faz escolhas equivocadas, né? Então, em teoria, se desde o início o espírito só tomasse resoluções corretas, ele não sofreria, né? Mas como lá no começo ele não sabe discernir o certo do errado, o bem do mal, ele às vezes, geralmente, ele faz mais escolhas erradas do que corretas. E aí vai sofrer as consequências, né? Então, tem que se excluir as imperfeições o máximo possível. A gente diz na teoria, porque se o espírito é criado simples e ignorante, é natural que ele se veja, de um momento para outro, ele não vai obter esse aperfeiçoamento todo. É uma longa trajetória. Mas depende dele acelerar os passos. Quanto mais rápido ele fizer essa caminhada, deixando de lado tudo que não presta, todos os erros e procurando só acertar, mais rapidamente ele vai se tornando mais feliz. É por aí? Não sei se quer também abordar algum outro aspecto ainda da primeira parte. Por aí mesmo, né? Como nós fomos criados simples e ignorantes, isso prova a justiça de Deus, o amor dele por todos nós. Somos todos iguais e foi dado a todos nós a oportunidade de crescimento, de burilarmos as nossas imperfeições. Então, à medida que vamos passando pelas várias existências, que nós vamos então aprendendo as lições, esses sofrimentos eles vão sendo atenuados. Por quê? Porque nós vamos deixando as imperfeições, nós vamos adquirindo a bondade, a caridade, o amor, nós vamos compreendendo a essência verdadeira da vida, de espíritos imortais, né? Então, esse sofrimento que nós temos foram sim das nossas escolhas pela nossa visão imperfeita, porque nós não temos a certeza, né, ainda aquele discernimento do certo e do errado, embora tenhamos inteligência e o livre-arbítrio. Então, à medida que vamos passando as existências, que vamos adquirindo aí o conhecimento, né, nós vamos saber diferenciar e vamos deixando para trás, né, os erros. Mas tudo que fazemos, tanto de bom ou de errado, vai ter o seu peso. E esse sofrimento vai ser de acordo com como nós vamos lidar com essas nossas faltas, nossas escolhas. Se eu escolho fazer algo de errado, eu também tenho que saber que vai ter consequências. E eu tenho que ter a maturidade, a responsabilidade de arcar com essas faltas que eu cometi lá atrás. Então, veja, a oportunidade que temos através das existências, né, da pluralidade da existência, para o nosso crescimento. Então, depende de nós, de nos esforçarmos, de combater em nós mesmos as nossas imperfeições. Ainda falando um pouquinho mais sobre perfeição, imperfeição e essa relação que tem com a nossa situação atual e futura também, principalmente futura, né? A gente, só para conectar as coisas, na questão 107 do Livro dos Espíritos, que trata da escala dos espíritos, nós já tratamos uma vez aqui exclusivamente sobre esse tema. Didaticamente, Kardec e os espíritos dividiram em 10 classes, 3 classes na verdade, e 10 categorias de espíritos. E tem uma lá que fala dos espíritos bons, caracteres dos espíritos bons.
Então, assim, bem resumido, ele diz que esses espíritos ainda estão distantes dos espíritos perfeitos, mas já são bem superiores às ordens anteriores, né? Que a gente vê lá realmente os imperfeitos, os espíritos batedores, malévolos, aqueles que fazem o mal pelo mal, aqueles que não procuram se melhorar de maneira nenhuma. Então, por isso que aqueles muito sofrem. E esses, os bons, eles não estão longe da perfeição, mas já estão melhoradinhos. E no item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra a diferenciação entre os 5 tipos de mundos que os Espíritos colocam para nós. Os mundos primitivos, os de expiações e provas, os mundos de regeneração e os mundos divinos e celestes, se não me engano, essa terminologia usada lá. Então eles falam assim que nos de regeneração, e a gente tem batido bastante nessa tecla aqui, de que a Terra caminha para ser um mundo de regeneração, deixando para trás as provações e expiações e provas mais rudes, né? Então, nos da regeneração ainda não é uma felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Achei legal isso aí. Você quer comentar um pouquinho? Quanto aos espíritos bons, como você se referiu aí, Wilson, que está no livro dos Espíritos, é interessante a gente observar que são espíritos que ainda erram, né? Porém, eles já não buscam fazer o mal, né? Eles já estão numa fase de evolução moral, intelectual, onde eles não praticam o mal. Mas, em geral, nós temos aprendizado através do erro, né? Então, mesmo um espírito bom, ele comete erros, mas ele tem a diferenciação de avaliar esse erro, corrigir e se melhorar, né? Que esse é o autoaperfeiçoamento. Só que ele já tem uma prática nisso, por isso ele é um espírito bom. E daí ele não tem aquele sofrimento que o ódio traz, que a vingança traz, que o rancor traz, né? que a prática do mal e a consequência da prática do mal traz. Né? Por isso que ele já não é um espírito que sofre, né? Um espírito bom. Né? Ele não, inclusive, porque assim, tudo que nós fazemos, ele não afeta a nossa vida pessoal, mas afeta a sociedade como um todo, né? E nós temos a responsabilidade proporcional cada ato, cada palavra que a gente solta ao vento, como se diz, isso tem uma repercussão, maior ou menor. Por isso que existem, inclusive, as expiações coletivas, etc, etc. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, quando a gente procura se melhorar, a gente está fazendo um duplo investimento. A gente está investindo em nós mesmos, tentando um burilamento, e, ao mesmo tempo, nós estamos contribuindo para a melhoria da sociedade como um todo. Então, quando a gente fala de que não fazer o mal para os outros e não fazer o mal para si, eu fico imaginando que há algumas comunicações mediúnicas descrevendo melhor esses mundos de regeneração, que eu não sei exatamente onde é que estão, mas dizem que existem, né? E que nós chegaremos também lá nessa condição, de que, por exemplo, as doenças, as enfermidades, elas são muito menos graves do que nós padecemos, porque até o corpo físico talvez o corpo material seja mais sutil. Então já não sofre tanto como as nossas necessidades materiais de alimentação, e tudo isso aí é um pouco mais sutilizado. Então se comete menos abusos e, por consequência, se sofre menos, né? Agora, ainda no Evangelho, item 17, Mariana, fala que, aliás, já no Evangelho, no capítulo 17, no item 3, se não me engano, ele fala que um dos grandes problemas, uma das maiores imperfeições é o egoísmo. E aí? É verdade, né? Porque o egoísmo, ele vem junto com o orgulho, né? Ele traz ali, além desse egoísmo, ele pensar só no bem-estar dele ou daqueles que lhe são caros, ele também traz o orgulho. Então, ele não se preocupa com o próximo, com o seu irmão. Ele não se preocupa em fazer o bem a todos. Então, o egoísmo, ele é o mais difícil de ser combatido, porque ele vai exigir de nós, né, uma autoavaliação, e nós vamos ter que se esforçar muito devido às nossas imperfeições ainda. Então, por isso que o egoísmo e o orgulho, eles são contrários, né, à caridade, né, à benevolência, à misericórdia, à indulgência para com o nosso próximo.
Essa referência aqui, só para deixar bem claro para vocês, está na questão 917 do Livro dos Espíritos, que diz lá, de todas as imperfeições, a mais difícil de se combater é o egoísmo. Agora, antes de voltar a palavra para o Humberto, eu queria, agora sim, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, veja só, se fosse para seguir, não vamos deixar Jesus de lado, que Jesus está muito acima de nós, né? Então, é um modelo a ser perseguido? Sim, é. Mas vamos ter um pouquinho mais pé no chão. Então, nesse trecho do Evangelho, eles trazem as características do homem de bem. Ora, se é um homem de bem, é porque ele age bem. Se ele age bem, ele vai sofrer menos porque é menos imperfeito, né? Então, diz lá o seguinte, em resumo, esse homem de bem tem fé em Deus, na bondade, justiça e sabedoria, fé no futuro, faz o bem pelo bem, é benevolente com todos, respeita todas as crenças, não tem o menor ódio, não tem ódio, rancor, o desejo de vingança, perdoa as ofensas, é tolerante com as fraquezas alheias, não sente satisfação em apontar as falhas alheias, combate as próprias imperfeições, não se envaidece com as posses materiais, usa sem abusar do que possui, trata bem os que estão sob sua autoridade ou dependência, sem posição inferior, cumpre bem os seus deveres. Fala um pouquinho sobre isso, para eu não tomar o resto do tempo. Diria assim, um perfil raro ainda no nosso orbe, né, no nosso grau evolutivo, né, esse perfil que você traçou, mas é claro que todos temos que buscar isso, como há uma citação também no Livro dos Espíritos, que o homem é como o diamante, né, é bruto e deve ser lapidado até o seu brilho íntimo, a sua grandeza resplandecer, né? Ou seja, isso nos dá ideia, é um trabalho a longo prazo, né? Que deve ser feito por todos nós em busca da nossa própria felicidade, né? Isso é importante, né? E que também uma citação interessante que tem no Livro dos Espíritos é que o orgulho, o orgulho vem do egoísmo, mas o egoísmo ele vem da nossa animalidade, né, que era necessário para a nossa sobrevivência. Sim. Então a gente não deve se culpar por isso, mas sim ter a reflexão, ter a maturidade de saber, bom, isso é uma característica da minha animalidade, eu tenho que superar isso. Ficou para trás. Agora eu sou um homem em evolução para um planeta de regeneração, para o meu crescimento espiritual e intelectual. Eu tenho que trabalhar isso. Amigos, é isso. Então, entendendo, né, que vale a pena, vamos insistir um pouquinho, vale a pena insistir combater as nossas imperfeições pelo nosso bem. E o que nós não fizermos hoje, por preguiça, por negligência, a gente vai ter que fazer um dia. Porque quanto mais nos demorarmos nesse grau, nessa situação, mais a gente vai sofrer. Então, por isso que tem gente, mesmo no meio de tanto sofrimento, de tanta desigualdade, tanta injustiça, de um mundo tão violento, e ainda consegue ser bem feliz. Ela quase que, não é que ela se isola, mas ela consegue ter um autocontrole e ficar, digamos, pairando, flutuando acima dessa maldade mais grosseira em que a maioria vive. Abraço a todos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Prezados amigos, estimados irmãos em Jesus, o tema do quadro Fonte Allan Kardec de hoje é fermento espiritual. A parábola do fermento é uma das curtas parábolas que Jesus nos conta e diz que o reino dos céus se assemelha ao fermento que uma mulher tomou
e acrescentou em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 33. O fermento representava uma parte importante da cultura judaica, não só relacionado ao processo de fabricação de pães e bolos, mas também às questões religiosas. Jesus compara o reino dos céus, a ação invisível e o crescimento do reino dos céus no mundo, à ação do fermento que silenciosamente atinge toda a massa. O fermento está ali, embora não visível, não percebamos ou notemos a sua presença na massa, mas todos nós podemos perceber o efeito que ele causa. Assim também acontece conosco. Embora não visualizemos a presença do reino de Deus que está instaurado em nossos corações e nossas vidas, ele está ali, agindo ativamente a cada instante. A massa que está ali parada, recebendo todo o preparo, enquanto o fermento leveda a massa, atinge cada parte dela. Assim também, nós, seguidores do Mestre Jesus, devemos agir, fazendo com que os seus ensinamentos possam repercutir em todas as áreas da nossa vida enquanto circulamos na sociedade. Emmanuel, no livro Fonte Vida, nos fala que o pensamento é fermento espiritual. E ele diz assim: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. E ele finaliza esse texto dizendo que pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Portanto, meus amigos, o plano de Deus para nós compreende a união sincera através do amor. O Pai Celeste espera que nos dediquemos à sua obra com um coração voluntário e amoroso, contribuindo para a expansão do Evangelho na Terra. Sejamos a massa trabalhada. Assim como a parábola do fermento focaliza a atenção no poder interior do reino, que de forma invisível exerce influência sobre todo, assim sejamos nós, que resplandeça a nossa luz. Olá, amigos! No quadro O Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão. Depois que morremos, encontramos todas as pessoas que viveram conosco? Vejam bem, essa pergunta ela tem uma pegadinha. Como que nós vamos encontrar todas as pessoas? Isso seria impossível, não é verdade? Então, eu vou ler aqui o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente consiga entender um pouco melhor e responder embasado aqui na doutrina, tá bem? Então, no capítulo 4, está lá, Laços de Família,
fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. O item 18 diz assim: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se e, na encarnação, só os separa momentaneamente, porque após sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para um mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e por não mais ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum golpe fira o seu afeto mútuo. Então, aqui nessa parte do Evangelho, explica muito bem que as afinidades permitem, as afinidades entre os espíritos permitem que eles possam se agrupar em famílias. Então, a possibilidade, como diz a questão aqui, de encontrarmos pessoas queridas, que fizeram parte da nossa família, que nós convivemos, que nós formamos o grupo familiar ou amigos, ou até mesmo pessoas conhecidas, próximas. Sim, nós podemos encontrá-la no mundo espiritual, se elas partiram antes de nós ou se elas estão em condição apropriada para esse encontro. Aqui a gente precisa entender que todas as pessoas não é possível que nós encontremos, porque cada um se encontra em um determinado momento evolutivo. Então pode ser ainda que alguns espíritos já reencarnaram, já voltaram para o mundo corporal, outros ainda estão realizando outros tipos de tarefa, porque lembre-se, no mundo espiritual nós trabalhamos muito de acordo com o nosso conhecimento e os nossos méritos. Então, pode ser que lá no mundo espiritual nós estejamos ocupados também, fazendo algumas tarefas, estudos, ou então nos preparando para voltar ao corpo físico. Sendo assim, não é sempre que vamos encontrar todas as pessoas com as quais tivemos contato, mas é certo que encontraremos pessoas amadas, que fizeram parte da nossa família e que a gente tenha mérito para esse encontro. Então, aqui nessa pergunta, encontramos todas as pessoas? A gente pode dizer que não, porque todas seria uma redundância. Então, vamos nos esforçar para seguir em frente no caminho do bem, seguindo as orientações do nosso Mestre Maior, nosso querido e amado Jesus, para que no mundo espiritual possamos ter o mérito de encontrar nossos entes queridos e amados. Muita paz.